Oficialmente, no dia 7 de setembro de 1822, o então Reino do Brasil, que fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, declara sua independência, tornando-se assim o Império. O território, ele já nasce gigantesco. Ele já nasce como sendo o maior território do antigo Império Colonial Português. E, para que ele conseguisse se manter, necessitava de uma centralização política em alguma capital. No caso, o Rio de Janeiro. Só que o nosso processo de independência, como todo mundo conhece, além do Riacho de Ipiranga ou da Dona Leopoldina, Dona Maria Leopoldina, também se refere à formação de um Estado nacional. Por exemplo, o antigo Império Colonial Espanhol ele era muito maior do que o nosso. Só que, quando o território espanhol se tornou independente, tornou-se vários países. Entre o México e o Chile, você pode ver que tem muitos países que falam espanhol. O nosso território era gigantesco, só que acabamos nos tornando apenas um país. Certo? Isso não foi feito por acaso. A nossa independência ela já estava sendo começada a partir do momento em que a família real chegou ao território do atual Brasil. Em 1808, portos foram abertos, bancos como o Banco do Brasil foram criados em 1808, o Museu Nacional em 1818 e a Biblioteca Nacional em 1810. Ou seja, já estávamos ganhando uma configuração de um território, de um Estado nacional. A cultura brasileira já estava se formando há muito tempo, só que nossa independência econômica e política já estava apenas começando. Foi um processo entre 1808 e 1822 para que nós tivéssemos independência, certo? E o fato de nós termos sido elevados a Reino Unido, não éramos mera colônia em 1822, nós éramos já um Reino Unido, certo? A partir de 1815. Então nós já tínhamos um grau de autonomia. Isso fez com que cada vez mais o sentimento de independência crescesse na nossa elite. Só que uma coisa que nós temos que refletir é como foi o nosso processo de independência. Toda independência é feita normalmente, na verdade não toda, normalmente a independência é feita pelas elites locais. Ou seja, por motivos econômicos, muitas vezes uma elite de algum local, uma elite agrária, exportadora, uma elite industrial, resolve que a sua posição está completamente sustentável. A metrópole lá na Europa está tomando mais do que dá de volta. Então, declara-se independência. Isso é o que mais acontece. Só que na América Latina, o caso do Brasil foi especial, já que as elites que declararam a independência do Brasil não só eram as mesmas elites de Portugal, como também eram descendentes diretas. O príncipe, ou então príncipe real, Dom Pedro, ele era filho de Dom João VI, o rei de Portugal, Brasil e Algarves na época. Ele permaneceu a mesma casa real, a mesma família que governava o Brasil, os territórios do Império Português, continuou a governar o Brasil por mais 67 anos, até 1889. Não houve uma grande ruptura do sistema político aqui. E apesar de que a nossa Constituição, a de 24, a única Constituição do Império, tenha sido baseada em ideais liberais, ainda assim tem uma grande centralização do Dom Pedro I. Centralização do Dom Pedro I, com a Constituição feita, outorgada por ele. Repressão de insurreições locais, ou seja, para o nosso território gigantesco se tornar um só, era necessário poder. Guerras territoriais, né? Lembrando que o Uruguai já foi parte do Brasil, mas ele conseguiu se tornar independente no período de Dom Pedro I. Tudo isso aconteceu no processo de independência. Não é porque assina-se um documento dizendo que a independência aconteceu agora que ela acontece pronto. Não, a metrópole ela vai reconhecer a independência. As elites locais elas vão brigar para ter protagonismo. Países em todo o mundo vão dizer se concordam ou não com a sua independência. Até o Brasil se tornar completamente independente e ser reconhecido como tal, durou-se basicamente uma década. Porque suas fronteiras tinham que ser redesenhadas, porque a metrópole tinha que reconhecer a independência e tudo mais. Muitos dos erros que nós temos até hoje no nosso território vêm daquele período. As diferenças, as brigas por causa dos estados brasileiros vinham justamente por causa da centralização que aconteceu no Império. Mas a nossa independência, ela tem que ser lembrada e estudada, com todo o afinco. Podemos ver hoje, quase 200 anos depois, o resultado dessa independência, só que nós não podemos julgar esses 200 anos como dizendo, o Brasil não deu certo, o Brasil é assim, o Brasil é especial porque ele é corrupto e tudo mais. Não.
Nós precisamos entender o contexto das coisas e criticar. Nós temos que ter um olhar crítico a todos os processos que envolvem a emancipação política de um povo. E nós temos que aprender, nós temos que criar uma própria cultura nossa. Nós temos que nos desvincular da herança colonial em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E isso é uma coisa que realmente é difícil e que vai demorar, mas vai demorar muito para nós superarmos. Reflita um pouco.